A voz do padre ecoava na igreja, mas para mim parecia um zumbido distante. Se alguém tiver algo a dizer, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu ia me calar. Juro para você que eu ia. Engolir o choro, o nó na garganta e seguir com o show. Até que eu vi. Aquele olhar. Um fio invisível, nojento, ligando meu noivo, o Gabriel, a minha madrinha, a minha melhor amiga, a Paula. Um sorrisinho de canto de boca. Uma vitória que não era minha. E naquele segundo, a noite anterior fez um sentido horrível. Não tinha sido amor. Sabe como é? Não foi um momento de um casal. Tinha sido frio, mecânico, como quem marca um território. Um último ato de posse antes de me colocar a aliança no dedo. Naquela noite, eu não me senti amada. Eu me senti usada, como um objeto que ele precisava confirmar que ainda estava na prateleira dele. E o olhar cúmplice dos dois ali, na minha frente, na casa de Deus, foi a confissão que faltava. O ponto final. O padre me olhou, esperando os meus votos. Ah, padre, eu tinha algo a dizer, sim, e eles iam ouvir. Se você já sentiu o gosto amargo da traição, se inscreve aqui no canal e ativa o sino, porque você precisa ver o que eu fiz. E me diz aí nos comentários, de que cidade você está assistindo a essa justiça ser feita? Aquele casamento. Meu Deus, não era só uma festa, sabe? Era o projeto da minha vida. Eu sou do tipo que sonha, que planeja. Passei anos com uma pastinha no computador, cheia de ideias, de fotos de decoração, de vestidos. E o Gabriel, ele parecia o parceiro perfeito para esse sonho. Ele sempre dizia: meu amor, o que te fizer feliz, me faz feliz em dobro. E eu, boba, acreditava. Acreditava em cada palavra, em cada promessa. A gente ia ter uma casa com um jardim, 2 cachorros. A gente tinha até nome para eles, acredita? Thor e Loki. Era tudo tão concreto na minha cabeça, tão real. E a Paula? A Paula era a arquiteta desse sonho junto comigo. Minha melhor amiga desde a faculdade. Minha irmã de outra mãe. Não tinha uma decisão que eu tomasse sem ligar para ela. Amiga, qual flor? Lírio ou rosa branca? Amiga, esse sapato é muito alto? Ela era a primeira a ver o vestido. A primeira a chorar quando eu consegui o salão que eu tanto queria. Lembro de uma tarde, a gente sentada no chão do meu apartamento, rodeada de convites, rindo até a barriga doer porque a gente tinha escrito o nome de uma tia errada. Ela olhou para mim e disse: você vai ser a noiva mais feliz do mundo, Clara. O Gabriel te adora. A gente brindou com guaraná porque eu não bebo álcool. Um brinde à nossa amizade, ao meu futuro. Que piada, né? Olhando agora, cada uma daquelas memórias parece uma pequena facada. Cada risada dela, cada conselho, tudo era parte de uma peça de teatro onde eu era a única que não tinha o roteiro. O Gabriel me tratava como uma rainha na frente de todo mundo. Ele abria a porta do carro, puxava a cadeira, me enchia de elogios. Essa é a minha Clara, a mulher mais incrível que eu já conheci. Nossos pais se adoravam. Nossos amigos nos viam como o casal meta. Era tudo perfeito demais. Uma pintura. E eu estava tão ocupada admirando a moldura dourada que não percebi que a tinta no centro do quadro estava escorrendo, borrada, podre. Eu estava vivendo a fachada de uma vida perfeita, a um passo de assinar o contrato que me prenderia a ela para sempre. A igreja estava lotada. Todos os nossos amigos, nossa família, todos ali para testemunhar o felizes para sempre. Mal sabiam eles que estavam ali para o primeiro ato de uma guerra. Eu subi naquele altar acreditando em contos de fada, e foi lá, no lugar mais sagrado, que eu descobri que eu era a única boba da corte no meio de 2 vilões. Aquele mundo, aquele futuro que eu construí com tanto amor, estava a um passo de ser incendiado. E eu nem desconfiava que era eu quem ia acender o fósforo. A noite anterior ao casamento, a gente sempre imagina que vai ser uma noite mágica, né? Cheia de cumplicidade, de um carinho especial, a última noite como solteiros. Pelo menos era isso que eu esperava. A gente tinha acabado de voltar do jantar com nossos pais. Eu estava nervosa, ansiosa, mas feliz. Uma felicidade que fazia meu peito borbulhar.
Chegamos em casa e o clima estava estranho. O Gabriel estava quieto. Não era um silêncio confortável, de quem está em paz. Era um silêncio pesado, distante. Eu tentei quebrar o gelo, fiz uma piada sobre como no dia seguinte a gente não poderia mais fugir. Ele deu um sorriso que não chegou nos olhos. E foi aí que aconteceu. Aquele momento que deveria ser o auge da nossa intimidade, da nossa conexão. Mas não foi nada disso. Não teve carinho, não teve beijo na testa, não teve sussurros no ouvido. Foi frio. Foi um ato, uma performance. Sabe quando alguém assina um documento? Era essa a sensação. A mão dele no meu corpo não era uma carícia, era uma marcação. O toque não era de desejo, era de posse. Cada movimento era mecânico, como se ele estivesse cumprindo uma obrigação, um último item numa lista de tarefas antes do grande dia. Eu me senti completamente invisível. Ele não estava ali comigo, de verdade. Era como se o corpo dele estivesse ali, mas a mente, a alma, estivessem em outro lugar. E a pior parte foi o depois. O silêncio absoluto. Ele não me abraçou, não disse nada. Simplesmente virou para o lado e dormiu, como se nada tivesse acontecido. Como quem desliga a televisão depois de um programa sem graça. E eu fiquei ali, no escuro, olhando para o teto, sentindo um vazio gelado que eu nunca tinha sentido na vida. Uma sensação horrível de ter sido usada, não como uma parceira, mas como um objeto. Uma forma de ele se reafirmar, de dizer para si mesmo, ela é minha. Na hora, eu tentei arrumar desculpas. É o nervosismo, eu pensava. Ele está tenso com a festa, com a pressão. A gente faz isso, né? A gente tenta proteger nosso coração, tenta encontrar uma lógica para não encarar a verdade feia. Eu tentei dormir, mas aquela sensação de violação não saía de mim. Não era uma violação do corpo, era da alma. Era a certeza de que a pessoa que estava deitada ao meu lado não me enxergava, não me sentia. Aquilo não foi amor. Aquilo foi uma assinatura no contrato de propriedade dele. Foi a cicatriz que ele deixou antes mesmo da ferida principal abrir. Eu ainda não entendia o que aquilo significava, mas senti na pele que algo estava terrivelmente, fundamentalmente errado. E foi com essa sensação, com essa cicatriz ardendo no peito, que eu acordei no dia do meu casamento. Eu estava lá, parada no altar. O cheiro dos lírios que eu mesma escolhi estava me dando enjoo. A luz que entrava pelos vitrais coloridos da igreja parecia zombar de mim. Tudo estava exatamente como no meu sonho, mas eu me sentia num pesadelo. Minha mente ainda estava presa na noite anterior, naquela sensação de gelo, de vazio. Eu tentava me convencer. É só nervosismo, Clara. Para com isso. Eu olhei para o Gabriel, buscando um pingo de conforto, de conexão. E foi aí que a ficha caiu. Não, ela não caiu. Ela despencou como uma bigorna em cima da minha cabeça. Ele não estava olhando para mim. Seus olhos passaram por mim, como se eu fosse uma janela de vidro, e focaram na primeira fileira do banco, na Paula, minha madrinha. E o olhar que ele deu para ela... Ah, minha amiga, não era um olhar de um noivo para a amiga da noiva. Não era um obrigado por estar aqui. Era um olhar de cumplicidade, um segredo compartilhado, um microsegundo que durou uma eternidade. Ele deu um sorrisinho de canto de boca, um brilho no olho, como quem diz, conseguimos, estamos quase lá. E ela, a Paula, devolveu o sorriso. Um sorriso sutil, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas para mim, que a conhecia como a palma da minha mão, foi um grito. Naquele instante, o quebra-cabeça se montou na minha frente com uma clareza brutal. A frieza da noite anterior não era nervosismo. Era o corpo dele ali comigo, mas a cabeça dele com ela. Às vezes que ele chegava tarde do trabalho. Às vezes que a Paula cancelava nossos encontros em cima da hora porque tinha um imprevisto. Tudo se conectou. Cada peça se encaixou na outra, formando a imagem nojenta da traição. E não era uma traição qualquer. Era a traição das duas pessoas que formavam o meu universo. Meu futuro marido e minha irmã de alma. O sangue fugiu do meu rosto. Senti um frio na espinha que não era da igreja. Era o frio da verdade. A dor foi tão física, tão real, que eu achei que ia desmaiar ali mesmo, na frente de todo mundo.
Mas eu não desmaiei. Algo diferente aconteceu. A dor, aquela dor aguda e paralisante, começou a se transformar. Ela começou a esquentar, a borbulhar, e virou uma coisa que eu nunca tinha sentido com tanta força na vida. Fúria. Uma raiva límpida, pura, que clareou a minha mente e me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eles iam se casar comigo e continuar com o caso deles bem debaixo do meu nariz. Eles acharam que eu era idiota, que eu era um degrau, uma fachada para eles viverem a vidinha secreta deles. O véu que cobria meu rosto de repente pareceu um símbolo da minha própria cegueira. E naquele momento, eu decidi que ia arrancar aquele véu. Não só do meu rosto, mas dos olhos de todo mundo que estava ali. A voz do padre me puxou de volta para a realidade. Clara, seus votos? O mundo inteiro ficou em silêncio. 200 pessoas me encarando, esperando as palavras de amor que eu tinha decorado por semanas. Minha mão tremia segurando o papelzinho com o discurso. Um discurso que falava de confiança, de parceria, de construir um futuro juntos. Que piada! Uma parte de mim, a Clara antiga, a boazinha, gritava por dentro. Fica quieta, não faz escândalo, pensa na sua mãe, no seu pai, pensa na vergonha. A voz do medo me dizia para sorrir, dizer os votos, casar e resolver a sujeira depois, em casa, entre 4 paredes. Eu podia simplesmente ir embora, dizer que estava passando mal. Seria mais fácil, menos doloroso para os outros. Por um segundo, eu quase fiz isso. Quase deixei a covardia vencer. Eu olhei para os meus pais, sentados na primeira fila. O rosto da minha mãe era pura felicidade. O do meu pai, orgulho. A imagem deles partiu meu coração. Mas aí, meu olhar cruzou com o de Gabriel novamente. E ele teve a audácia de piscar para mim, como se estivéssemos compartilhando um momento fofo. E ao lado dele, Paula, com o lencinho na mão, fingindo estar emocionada. Fingindo. A palavra ecoou na minha cabeça. Fingimento. Tudo era uma grande e nojenta mentira. E eles queriam que eu fosse a protagonista dessa farsa pelo resto da minha vida? Não, de jeito nenhum. A raiva que tinha nascido no meu peito agora queimava como fogo. Era uma questão de dignidade. Era sobre não deixar que eles me transformassem numa piada, numa coitada. A vergonha de fazer um escândalo era enorme, mas a vergonha de ser cúmplice da minha própria humilhação era insuportável. Eu olhei para aquele microfone no pedestal, tão inocente. E o plano surgiu. Não foi um plano detalhado. Foi um impulso, uma certeza. O palco era deles, mas o show seria meu. Eles me deram a igreja lotada, a audiência, o microfone. Eu ia usar. Eu ia transformar o altar do casamento deles no meu tribunal. A voz do medo se calou. E uma outra voz, calma e perigosamente firme, tomou conta. Eu respirei fundo. Não para me acalmar, mas para juntar todo o ar que eu precisava. Amassei o papel com os votos falsos na minha mão. O sorriso de Gabriel vacilou. Ele percebeu a mudança no meu rosto. Paula franziu a testa, confusa. Tarde demais. A decisão estava tomada. Eu ia engolir o choro. Mas aí eu olhei para ela, minha madrinha, e decidi que quem ia se engasgar hoje não seria eu. Dei um passo à frente, ignorei a mão que Gabriel me estendeu e peguei o microfone. Eu peguei o microfone do pedestal. O pequeno clique que ele fez pareceu um trovão no silêncio da igreja. 200 pessoas me olhavam, esperando. O Gabriel deu um passo na minha direção, o rosto uma máscara de confusão, mas eu levantei a mão, um gesto sutil para ele parar. O palco era meu agora. Eu sorri, o sorriso mais calmo e falso que eu já dei na vida. Eu não poderia deixar esse momento passar sem agradecer algumas pessoas especiais. Comecei, minha voz soando surpreendentemente firme. Queria agradecer a todos vocês, família, amigos, por estarem aqui, testemunhando esse momento tão importante. Vi o alívio tomar conta do rosto da minha mãe. Ela achou que era só um discurso emocionado. Coitada. Meus olhos então foram para a Paula. Ela estava lá, de pé, linda no seu vestido de madrinha que nós escolhemos juntas. E eu preciso fazer um agradecimento especial à minha madrinha, Paula. Ela sorriu, um sorriso ensaiado de amiga feliz. Obrigada, amiga. Obrigada por ter sido sempre tão próxima, tão presente na minha vida e na do Gabriel. Você realmente me ensinou o verdadeiro significado da palavra proximidade.
A palavra ficou pairando no ar. Para todos, soou como um elogio, mas eu vi a cor sumir do rosto dela. O sorriso dela congelou. Ela entendeu. E então, virei meu corpo lentamente na direção do Gabriel. Ele me olhava como se eu fosse uma estranha. E claro, agradecer ao meu noivo. A palavra soou como veneno na minha boca. Gabriel, obrigada. Obrigada por ter me dado uma última e inesquecível lição sobre confiança. Bem na noite passada. Foi a minha vez de dar um sorrisinho de canto de boca. Ele ficou pálido. Aquele olhar de posse que ele tinha se transformou em puro pânico. Eu vi a engrenagem na cabeça dele girando, tentando entender o que eu sabia. Como eu sabia. A semente da paranoia tinha sido plantada. Os dois agora se olhavam. Não mais com cumplicidade, mas com desespero. Para completar o teatro, eu levantei uma taça imaginária. Então, um brinde. Um brinde ao amor, à verdade e a tudo que a gente descobre quando menos espera. O silêncio que se seguiu foi a primeira dose da minha satisfação, a primeira pequena vitória. E a guerra estava só começando. O ar na igreja ficou pesado. Dava para cortar com faca. Os convidados começaram a se mexer nos bancos, confusos, sentindo que alguma coisa estava errada, mas sem saber exatamente o que. E era essa a minha intenção. Eu não ia dar a eles um escândalo de novela. Eu ia torturá-los lentamente, com as memórias que eles mesmos criaram. Continuei o meu discurso, com a mesma calma de quem comenta sobre o tempo. Sabe, um relacionamento nos ensina muitas coisas. E eu aprendi muito com o Gabriel. E com a Paula também, claro. Eu olhava de um para o outro como uma professora falando com dois alunos que foram pegos colando na prova. Por exemplo, eu aprendi sobre a importância de ter interesses em comum. É o que une as pessoas, não é mesmo? Eu fiz uma pausa e olhei diretamente para a Paula. Como aquela paixão repentina que você desenvolveu por filmes de ação antigos, Paula. Justo os mesmos filmes que o Gabriel dizia que só assistia sozinho para relaxar a cabeça. A mandíbula do Gabriel travou. Paula começou a abanar o rosto com o leque de papel do programa da cerimônia, dizendo que estava com calor. Que atriz! Eu continuei, cada palavra uma pequena navalha. E as viagens a trabalho de última hora do Gabriel coincidiam tantas vezes com os fins de semana que a Paula tinha que visitar uma tia doente em outra cidade. Eu sempre admirei a dedicação de vocês. Um com o trabalho, a outra com a família. É inspirador. Agora eles não se olhavam mais. Os dois encaravam o chão. Eu estava usando o conhecimento íntimo que eu tinha deles. Cada segredo, cada mentira que eles me contaram, e transformando em uma arma pública. Eu estava ressignificando a história deles na frente de todo mundo, mas de um jeito que só eles entendiam a profundidade do corte. E as piadas internas? Ah, as piadas internas são as melhores. Eu ri, um som sem alegria nenhuma. Aquela sobre o condomínio. Eu nunca entendi direito, mas vocês dois sempre riam tanto. Devem ter sido momentos muito bons. O condomínio era o apelido do prédio onde a Paula morava. E eles sabiam que eu sabia. O cerco estava se fechando. Eu não estava gritando, não estava chorando. Eu estava ali, expondo a rede de mentiras deles, fio por fio, com a tranquilidade de uma cirurgiã. A humilhação deles era silenciosa, interna, mas 1000 vezes mais potente. Eu os via se desfazendo, a fachada de pessoas perfeitas derretendo sob o calor da minha voz calma e mortal. A tortura silenciosa tinha chegado ao fim. O pânico nos olhos deles era o aperitivo. Agora, era a hora do prato principal. Eu respirei fundo, não por nervosismo, mas para dar peso ao que viria a seguir. A minha voz mudou. A calma irônica deu lugar a uma firmeza cortante, de quem está prestes a ler uma sentença. Mas sabe, todas essas pequenas peças soltas, as viagens, os filmes, as piadas, elas não faziam sentido na minha cabeça. Faltava uma coisa para ligar tudo. Eu fiz uma pausa dramática. O silêncio na igreja era total. Até a respiração das pessoas parecia ter parado. E essa peça final, essa prova que eu precisava, vocês me deram hoje, aqui, há menos de 10 minutos. Eu apontei o microfone levemente na direção deles, como um dedo acusador. Aquele olhar, aquele sorrisinho, aquele momento de vitória compartilhada entre vocês dois quando eu entrei na igreja. Vocês acharam que eu não vi?
Eu vi, e foi como acender a luz num quarto escuro. De repente, tudo ficou claro. A mãe do Gabriel, na primeira fila, começou a murmurar. O que ela está dizendo? O pai da Paula parecia uma estátua. Eles ainda não entendiam, mas iam entender. O olhar de vocês explicou a noite de ontem. Eu disse, a voz baixa, mas cada palavra carregada de veneno. Explicou por que o meu noivo, na véspera do nosso casamento, não fez amor comigo. Ele cumpriu uma tabela. Ele estava lá para reafirmar que eu ainda era propriedade dele, antes de me trancar de vez com uma aliança. Mas o coração dele, a cabeça dele, estava em outro lugar. Estava com a minha melhor amiga. Um grito abafado veio da primeira fila. Era a minha mãe. O som me deu mais força. A tia doente da Paula, a reunião até tarde do Gabriel, era tudo uma desculpa. Uma mentira barata para vocês se encontrarem, para vocês viverem o romance de vocês às minhas custas, na minha casa, na minha vida. Vocês me usaram como fachada, como um escudo para se protegerem enquanto me apunhalavam pelas costas, todos os dias. Eu virei meu corpo totalmente para a Paula. As lágrimas agora escorriam pelo rosto dela. Lágrimas de pavor, não de arrependimento. E você, Paula, você chorou comigo quando eu escolhi o vestido. Você me ajudou a escrever os meus votos. Você segurou a minha mão hoje de manhã e disse que tudo seria perfeito. Que tipo de monstro faz isso? Que tipo de pessoa consegue olhar nos olhos da amiga e mentir com essa tranquilidade? A igreja agora era um mar de sussurros chocados. O escândalo estava feito. Não era mais uma insinuação. Era uma afirmação. Então, eu quero terminar o meu discurso. Meus votos. Eu olhei para o Gabriel, que estava paralisado, branco como papel. Gabriel, eu te prometo que você nunca mais vai me usar. Eu te prometo que toda vez que você olhar para a Paula, vai se lembrar deste dia, deste momento. E você, Paula, eu te dou a minha bênção. Fique com ele. Fiquem com as ruínas um do outro. Vocês se merecem. Eu não gritei. Eu não chorei. Minha voz era a de alguém que finalmente encontrou a paz na guerra. A paz de expor a verdade, não importando o quão feia ela fosse. O poder não estava mais com eles. Estava comigo. E com aquele microfone. Imediatamente após a revelação, ele achou que eu ia ficar calada. Se você acha que eu fiz a coisa certa, deixa o seu like para ele saber que a gente não se cala mais. Depois da minha última palavra, o silêncio durou talvez 2 segundos. E então, o caos. Foi como estourar uma barragem. A mãe do Gabriel se levantou, gritando o nome dele, uma mistura de raiva e vergonha. O pai da Paula, um homem sério que eu sempre respeitei, se levantou e caminhou na direção dela. O rosto era uma máscara de decepção que era mais assustadora que qualquer grito. Os convidados estavam de pé, alguns filmando com o celular, outros cochichando alto, apontando. Era uma cena de filme. Um filme de terror para os 2 que ficaram no altar. E eu não fiquei para assistir. A minha parte estava feita. Eu não precisava ver o circo pegar fogo. Eu já tinha acendido o fósforo e sabia que o incêndio seria grande. Com a maior calma do mundo, como se eu estivesse saindo de uma padaria, eu coloquei o microfone de volta no pedestal. O clique final. O ponto final da história deles na minha vida. Eu me virei, e pela primeira vez naquele dia, eu olhei para a minha mãe. Ela estava chorando, mas quando nossos olhos se encontraram, ela assentiu com a cabeça. Um sinal silencioso de "eu estou com você". Aquilo foi tudo que eu precisei. Ignorei o Gabriel tentando segurar o meu braço, me chamando, a voz dele desesperada. Ignorei a Paula soluçando no altar como uma criança pega no flagra. Eu não devia nada a eles, nem mais um olhar. Meu véu estava no chão, perto do altar. Eu passei por ele sem nem olhar. Comecei a caminhar pelo corredor da igreja, de cabeça erguida. Cada passo era uma afirmação. Eu não era a noiva abandonada. Eu não era a vítima. Eu era a mulher que tinha acabado de se libertar. O barulho da igreja, os gritos, os cochichos, tudo começou a ficar para trás, como o som de uma cidade distante. Eu podia sentir os olhares nas minhas costas, mas eles não pesavam. Pela primeira vez em meses, eu me senti leve, leve de verdade. Eu não estava fugindo. Estava caminhando em direção a mim mesma. Ao chegar na porta gigantesca da igreja, eu não olhei para trás.
Empurrei as portas e a luz do sol bateu no meu rosto. Era como respirar pela primeira vez, depois de muito tempo debaixo d'água. Lá fora, o mundo continuava normal. Carros passando, pessoas andando. Ninguém ali sabia que um universo inteiro tinha acabado de implodir lá dentro. E a dona desse universo estava ali, de pé, no vestido de noiva mais caro que ela já usou, sentindo a liberdade mais barata e mais valiosa que existe, a liberdade da verdade. Deixei os dois para trás, para se afogarem nos destroços da mentira que eles construíram. A ruína deles não era mais problema meu. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa? Antes de ligar para os meus pais, antes de bloquear o número do Gabriel e da Paula, antes de qualquer coisa, eu entrei no meu quarto, que ainda tinha pétalas de rosa no chão da noite anterior, que ironia, e comecei a tirar o vestido de noiva. Aquele vestido que pesava 1 tonelada, não pelo tecido, mas pelo peso da mentira que ele carregava. Cada botão que eu abria, cada camada de tule que eu tirava, era como se eu estivesse me despindo de uma pele que não era minha. Era uma sensação de alívio tão grande, tão profunda, que eu tive que me sentar na cama para respirar. Eu não chorei, não senti tristeza. Eu senti paz. Uma paz fria, quase assustadora, como a calmaria depois de uma tempestade devastadora. Eu não fiquei remoendo o que aconteceu na igreja, o caos, os gritos. Minha mente estava limpa. Naquele momento, eu entendi que a vingança não é um ato quente e explosivo. A verdadeira vingança é um estado de espírito frio e sereno. É a certeza de que você retomou o controle da sua própria história. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma espectadora. Fiquei sabendo das coisas por amigos em comum, pela minha mãe que me filtrava as informações. O casamento, claro, virou o assunto da cidade. Gabriel e Paula se tornaram uma espécie de lenda urbana, os noivos do altar do inferno. Fiquei sabendo que a família dele, que prezava tanto pela imagem, virou as costas. O pai dele, que era sócio numa empresa importante, aparentemente teve uma conversa muito séria com ele sobre reputação e negócios. A promoção que ele tanto esperava virou fumaça. E a Paula? A coitada da Paula foi quem pagou o preço social mais alto. As amigas em comum, as mesmas que organizaram meu chá de panela, se afastaram dela como se ela tivesse uma doença contagiosa. O pai dela, aquele homem duro, a fez pedir demissão do emprego que ele mesmo tinha conseguido para ela. Eles não terminaram juntos, claro. Como poderiam? A relação deles não era construída no amor. Era construída na emoção proibida, no segredo. Quando eu acendi a luz, a magia podre deles acabou. Eles ficaram só com a feiura um do outro, com a lembrança da humilhação pública. E eu não senti prazer na ruína deles. Seria mentira dizer isso, mas também não senti pena. Eu senti justiça. Uma sensação de que o universo tinha se reequilibrado. Eu não destruí o futuro deles. Eu só parei de segurar a mentira que o sustentava. O resto, eles fizeram sozinhos. O castelo de cartas deles era tão frágil que só precisou de um sopro de verdade para desmoronar. E eu, com o vestido de noiva guardado numa caixa no fundo do armário, estava finalmente livre para construir algo real, numa fundação de verdade. A minha verdade. Eu sei que muita gente pode pensar que o que eu fiz foi um escândalo. Que eu deveria ter resolvido isso em particular. Que eu humilhei 2 pessoas na frente de todo mundo. E quer saber? Talvez tenham razão. Mas a verdade é que eles me humilharam em particular por meses, talvez anos. Eles me desrespeitaram no silêncio, na escuridão dos segredos deles. E eu decidi que a minha dor não ia ser silenciosa. A minha verdade merecia ser dita em voz alta. Merecia a mesma luz e a mesma audiência que a mentira deles teria se eu tivesse dito sim. Porque quando a gente aceita a traição em silêncio, a gente ensina ao outro que pode fazer de novo. A gente ensina ao mundo que a nossa dor não importa. E ela importa. A minha importava. E a sua, que está me ouvindo agora, também importa. Aquela mulher que subiu no altar não é a mesma que está falando com você hoje. Aquela mulher era uma sonhadora que acreditava em contos de fada. Hoje, eu ainda sonho, mas com os pés bem firmes no chão. Eu aprendi da forma mais dura que a pessoa mais importante com quem a gente tem que ter um compromisso de lealdade e amor é com a gente mesma. Se respeitar não é egoísmo, é sobrevivência.
Eu não me arrependo de ter pegado aquele microfone. Ele não era só um microfone. Era a minha voz, a minha dignidade, o meu grito de liberdade. E essa foi a minha história. Eu fiz a minha escolha naquele altar. Agora eu quero saber de você. Eu sei que é fácil falar de fora, mas tenta se colocar no meu lugar por um segundo. Naquela igreja, com aquele vestido, com o coração partido em 1000 pedaços e o microfone na sua frente. Você teria a coragem de pegar o microfone? O que você faria? Deixa a sua opinião sincera aqui nos comentários, porque a sua voz também importa. Compartilha essa história para que mais mulheres encontrem a coragem de não se calar diante da injustiça. E a gente se vê na próxima justiça.